Enigma desafiador. Professora riu, mas após 3 respostas, Janitor revelou o inesperado. Maria, a jovem professora de química, entrou na sala com uma energia vibrante, os olhos brilhando mais do que os bisturis e frascos do laboratório. Ela tinha um sonho, transformar a vida de seus alunos entediados. A sala estava impregnada de risadas dispersas e olhares desinteressados, mas ela não desistiria. Com um jeito especial, decidiu mesclar química com a rica cultura brasileira, criando um quiz interativo. A ideia era simples, mas poderosa. Maria queria que a ciência fizesse parte da vida deles, não apenas das páginas dos livros. Entretanto, quando apresentou seu projeto à diretora conservadora, a resposta foi um gelado silêncio, seguido de um olhar sarcástico. Quais eram as chances de um quiz feito por uma professora de química se destacar? Desanimada, mas determinada, Maria caminhava pelo corredor, buscando apoio. Foi aí que encontrou Jorge, o zelador. Um homem que parecia invisível aos olhos da maioria, mas que para Maria tinha um conhecimento vasto. Ele sempre a cumprimentava com um sorriso sincero, e Maria sabia que ele carregava histórias preciosas. «Jorge, você gostaria de me ajudar com um projeto?» perguntou, seu coração acelerando ao imaginar a possibilidade de unir forças. Ele aceitou, e a partir desse dia, Maria e Jorge tornaram-se parceiros improváveis, um pacto de aprendizado e descoberta. À medida que trabalhavam juntos, Jorge começou a surpreendê-la com seus conhecimentos sobre a história do Brasil, conectando cada resposta às suas próprias vivências. Maria ficou maravilhada. Como alguém que era ignorado poderia ter tanta informação na cabeça? Veio então a manhã do lançamento. Os alunos pareciam dispostos a zombar, mas Jorge começou a responder perguntas com precisão. Sua voz firme ecoava pela sala. Maria observava, seu coração disparando de esperança. Conforme Jorge contava histórias entre as respostas, algo mágico acontecia. Os rostos dos alunos começaram-se a iluminar. A risada virou empolgação. Eles estavam finalmente se envolvendo. Maria não acreditava nos próprios olhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria fez uma pausa breve e logo viu a sala preenchida de risadinhas, um clima leve que parecia se dissipar no ar. Porém, o clímax da apresentação se aproximava. Assim que Jorge estava prestes a compartilhar um segredo que poderia mudar tudo, a diretora interrompeu, a voz autoritária cortando o clima de alegria como uma faca afiada. Maria, você realmente acha apropriado ter um zelador como figura central nessa apresentação? O coração de Maria parou. Ela sentiu um nó na garganta e um misto de raiva e tristeza a invadindo. O que Jorge tinha a dizer poderia não apenas impactar seus alunos, mas definir o futuro dela na escola. Qual seria a reação deles? Jorge estava prestes a revelar algo que poderia unir ainda mais aquele grupo. Mas agora, a tensão pairava como uma sombra. Maria respirou fundo, tentando recuperar a compostura diante da interrupção abrupta. O olhar desdenhoso da diretora parecia um desafio. O que ela queria? Silenciar a voz de Jorge? Desmerecer seu conhecimento? Maria não poderia permitir isso. Aquela era a oportunidade perfeita para mostrar a todos o valor das histórias que Jorge tinha para contar. Com todo respeito, diretora, mas Jorge tem uma vasta experiência e um conhecimento incrível que pode inspirar nossos alunos, disse Maria, as palavras saindo numa correria quase desesperada. Olhando ao redor, viu que algumas cabeças se viraram em apoio. Os alunos, antes rindo nas suas cadeiras, agora observavam com atenção. Jorge por um momento permaneceu em silêncio, mas logo encontrou a coragem para falar. Se me permitem, eu só queria compartilhar um pouco da história deste lugar, e como a química está presente em cada aspecto da nossa vida. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza. A paixão transbordava enquanto ele continuava. A química não é apenas sobre reações em tubos de ensaio. É sobre ligações, transformação. Como cada pequena coisa, desde a água até a comida que comemos, passa por processos químicos. É parte de quem somos, das nossas raízes, disse Jorge, gesticulando com as mãos, animando-se a cada palavra. Maria deixou escapar um sorriso. Seu coração enchia-se com cada frase que saía da boca dele. Os alunos estavam abismados, as expressões de zombaria desaparecendo lentamente. Maria viu um grupo de jovens prestando atenção, encantados.
As palavras de Jorge pareciam tocar algo profundo neles. Ela apenas cruzou os braços, observando tudo acontecer. Poderia ser um momento transformador, mas a diretora, decidida a não deixar por menos, franziu a testa. É admirável, Jorge, mas você não pode esquecer que temos regras. O que vem a seguir? Sua voz era cheia de desdém, mas Jorge tinha algo importante a dizer, e Maria estava determinada a não deixar que essa chance fosse desviada. Bem, eu tenho um experimento que gostaria de fazer, Jorge exclamou, a confiança crescendo. Um experimento para mostrar que não existem limites para o que podemos fazer quando nos unimos. Ele olhou para os alunos, suas expressões de dúvida agora transformadas em curiosidade. Vamos fazer uma reação entre a história e a química, conectando tudo isso. Posso contar a história da criação da primeira escola de química do Brasil e como a transformação social começou com uma revolução científica. Maria sentiu o calor subir por dentro. O que Jorge estava propondo era muito mais do que uma simples demonstração. Era uma chance de unir seus alunos sobre o mesmo propósito: aprender, crescer e respeitar suas origens. O coração dela batia furiosamente. Se tudo desse certo, aquela experiência poderia criar laços que superariam qualquer barreira. Nesse momento, o sinal da escola tocou e Maria sentiu que o tempo estava se esgotando. Pessoal, amanhã teremos a continuação e eu quero todos vocês aqui. As vozes se misturavam, os alunos mostravam entusiasmo e notou que a diretora, ainda relutante, hesitava em protestar mais. Jorge observava a reação deles, os olhos brilhando de emoção. Mas, enquanto os alunos começavam a sair, Maria viu a diretora puxar um celular do bolso, digitando freneticamente. Algo dentro dela se alarmou. O que ela poderia estar planejando? Será que o sonho de Jorge e de todos na sala estava prestes a ser destruído? Maria precisaria se preparar para a próxima batalha. Assim, enquanto a sala esvaziava e as luzes se apagavam, ela sussurrou para Jorge: "Precisamos estar prontos para qualquer coisa. Isso está apenas começando." Maria não conseguiu dormir direito aquela noite. Entre os sussurros da cidade e suas preocupações, a mente dela girava em torno do que viria a seguir. A diretora poderia cancelar o experimento, ou pior, envolver os pais e gerar revolta na comunidade escolar. Com um nó no estômago, ela relembrava a paixão que crescia em Jorge, a esperança nas expressões dos alunos. Não era apenas uma luta contra a diretora, era uma luta pela transformação e pela chance de mostrar que educação podia ser muito mais do que normas e regras. Ao amanhecer, a luz do sol invadiu o quarto, mas não trouxe paz. Maria se levantou apressada, vestiu-se rapidamente e decidiu que precisava fazer algo. Ao chegar à escola, o clima estava tenso. Estudantes que antes estavam animados com a ideia do experimento, agora circulavam pelo pátio com um ar de incerteza. Os murmúrios sobre a diretora aumentavam. Alguns diziam que ela tinha falado com o conselho escolar. Maria respirou fundo e se dirigiu à sala onde Jorge estava aguardando. Ele estava rodeado por alguns alunos que o escutavam atentamente. Maria percebeu que Jorge se sentia um pouco nervoso, mas ao ver o brilho nos olhos dele, a certeza de que aquele era um momento importante a animou um pouco. "Maria", Jorge começou, "o que a diretora disse? Estou preocupado." Sua voz refletia a ansiedade que estava sentindo. "Eu também estou, mas precisamos fazer isso. Hoje somos nós contra tudo e todos, e eu quero que você saiba que, independentemente do que acontecer, estaremos juntos." Maria respondeu, tocando o ombro dele. Jorge assentiu lentamente, como se isso o encorajasse. Quando o sinal tocou, o público estava presente, mas o clima era pesado. A diretora tomou o seu lugar, com uma expressão dura, como se tivesse algo grande a anunciar. "Bom dia, alunos", começou ela. "É hora de darmos continuidade ao que foi discutido." A sala estava em silêncio, todos nervosos, esperando pelo desfecho. "Vou permitir que Jorge realize seu experimento", disse a diretora, surpreendendo a todos. Mas ela logo acrescentou: "Mas apenas sob algumas condições. Juntos, vocês farão um trabalho sobre química e regras, e então apresentarão suas conclusões à escola." Um murmúrio de protesto se espalhou pela sala, mas Maria fez sinal para que se acalmassem. "Isso é uma oportunidade, pessoal. Vamos mostrar a ela que podemos unir essas duas ideias. Vamos mostrar que regras e inspiração podem caminhar juntas", ela incentivou. Jorge se iluminou e, antes que pudesse perder a coragem, se virou para a turma. "Nós podemos criar um experimento visual que mostre não só a química, mas que também leve a mensagem de união e transformação. Pensem em algo que represente o que queremos mostrar." A energia começou a mudar. As mãos levantadas se multiplicavam e as ideias pipocavam. Uma demonstração de cores, um experimento com frutas.
até que Sofia, uma das alunas mais tímidas, levantou sua voz. E se fizermos uma reação que represente a diversidade, mostrando como cada elemento traz algo único e essencial, como a química das interações sociais? As expressões de desânimo começaram a se dissipar. Os alunos estavam animados e voltaram a acreditar. O espírito de colaboração estava nascendo. Maria sentiu seu coração se aquecer diante da transformação naquele ambiente. Era um sinal de que poderiam ir além das normas rígidas da diretora. Mas enquanto a empolgação crescia, Maria percebeu que a diretora a observava, seus olhos marcados por uma expressão que Maria não conseguia decifrar. Ela não está satisfeita, pensou, e um frio na barriga começou a surgir. Como poderiam se preparar para o que viria a seguir, e o que a diretora realmente planejava? A tensão pairava no ar, e Maria sabia que a batalha estava longe de terminar. O sol brilhava forte, mas Maria não sentia seu calor. A atmosfera da escola estava carregada de expectativa e apreensão. Durante o intervalo, ela viu estudantes reunidos em pequenos grupos, debatendo ideias e ajustando propostas para o experimento. A alegria estava ali, pulsando, mas a sombra da incerteza mantinha um peso sobre os ombros de todos. Na sala de aula, Jorge e os outros alunos se dedicavam a planejar os detalhes. Maria sentou-se ao lado dele, tentando aproveitar aquele momento de colaboração, mas sua mente estava em conflito. A presença da diretora, observando cada movimento, tornava tudo mais tenso. Enquanto os alunos discutiam sobre as cores e a mensagem que cada reação deveria transmitir, ela sentia uma verdade se concretizar dentro de si. Era muito mais que química. Era sobre união, sobre luta, sobre liberdade criativa. Ao invés de apenas misturar, que tal criarmos um espetáculo? Show de cores que represente os diferentes elementos da nossa sociedade, sugeriu Jorge, sua voz carregada de entusiasmo. Sim, e podemos usar materiais reciclados. Mostrar que até o que parece lixo pode brilhar se for bem utilizado, exclamou Sofia, cada vez mais à vontade. Maria sorriu para ela, sentindo orgulho daquela determinação. No entanto, enquanto a discussão se intensificava e a emoção enchia a sala, a porta se abriu com estrondo. A diretora entrou, interrompendo os murmúrios e sorrisos. Seu olhar frio percorreu a turma e um silêncio sepulcral se instalou. Precisamos falar sobre os limites, disse ela, com um tom de quem tinha total controle da situação. Esse espetáculo precisa seguir regras e, mais importante, precisa de aprovação do conselho. Se vocês quiserem seguir com essa ideia, precisaremos de suas apresentações mais cedo do que pensavam. Um calafrio percorreu a sala. Maria sentiu o coração acelerar. O prazo estaria contra eles, e a ideia que parecia mágica agora parecia uma montanha intransponível. Não deveriam deixar a diretora roubar a esperança que haviam construído juntos. Vamos fazer isso. Podemos dar nosso melhor e mostrar o que conseguimos em pouco tempo, afirmou Maria, com uma coragem que não sabia de onde vinha. Concordo. Não temos nada a perder. Vamos realizar a apresentação e fazer valer nossa voz, disse Jorge, sentindo a chama da união novamente crescer. Os alunos começaram a se organizar, cada um assumindo uma tarefa, mas mesmo em meio a todo aquele entusiasmo, Maria não conseguiu afastar o frio na barriga. A frustração da diretora ainda pairava no ar, e o medo do seu poder gerava insegurança. E se ela se impusesse ainda mais? E se o projeto fosse simplesmente arquivado por um capricho? Com essa incerteza em mente, Maria decidiu que não poderia apenas esperar. Olhou para Jorge e, em uma pausa entre as falas dos outros alunos, disse: precisamos de um plano. Uma estratégia para garantir que nosso trabalho seja ouvido e respeitado. Precisamos mostrar a força da nossa união, não apenas dentro da sala, mas para o conselho também. Jorge concordou, e logo todos começaram a discutir formas de apresentar não apenas suas ideias, mas a importância do projeto como um todo, como um grito de ruptura, de mudança. Enquanto as horas passavam, a pressão aumentava, e Maria percebeu que algo tinha mudado. Havia um senso de urgência, como se o próprio tempo estivesse jogando contra eles. Ao final do dia, durante o caminho para casa, Maria caminhou ao lado de Jorge, e ambos estavam silenciosos, ainda imersos nas novas responsabilidades que haviam assumido. Sussurros de ideias e promessas de transformação passavam pela mente de Maria, mas uma pergunta permanecia. Até onde eram capazes de ir para defender aquilo em que acreditavam? Quando ela fitou Jorge, o sorriso dele, embora um pouco cansado, refletia a esperança. Ainda estamos juntos, certo? Ele perguntou. Para sempre, respondeu Maria, mas uma sombra de dúvida a inquietava. Será que a diretora deixaria que suas vozes ressoassem? E enquanto a noite caía,
Maria sentiu que uma nova batalha estava prestes a começar. O dia seguinte começou com nuvens carregadas no céu, refletindo o estado emocional de Maria. Ao chegar na escola, sentiu o ambiente mais pesado do que nunca. Era como se todos os alunos já estivessem cientes do desafio que teriam pela frente. A sensação de que o tempo estava correndo contra eles fazia o coração de Maria disparar, e, apesar da esperança que ainda pulsava, a incertidão era como uma sombra, sempre presente. Na sala de aula, o clima era tenso. Todos se moveram rapidamente, organizando papéis e materiais. Jorge estava decidido. Com um gesto firme, começou a falar, chamando a atenção dos colegas. Pessoal, temos uma chance de fazer isso realmente acontecer. Vamos fazer com que a diretora entenda que nosso projeto é maior do que a aprovação dela. Precisamos focar na mensagem que queremos passar. As palavras de Jorge ecoaram na sala. Aquilo acendeu algo dentro de Maria. A ideia de que alguém tão jovem poderia desafiar as regras estabelecidas a inspirou, mas a diretora não era a única barreira que enfrentavam. A dúvida de alguns colegas também pairava. Sofia, sempre tão entusiasmada, franziu a testa. E se o conselho não gostar? E se formos criticados? E se isso acabar em nada? Disse ela, com um tom de preocupação. Maria respirou fundo, ciente de que precisaríamos da energia de todos para avançar. Não podemos pensar assim. Se o nosso projeto é sobre união, então precisamos ser nós mesmos. Cada um de vocês tem uma voz que merece ser ouvida. Essa é a nossa chance de mostrar que podemos fazer a diferença. Naquele momento, as inseguranças começaram a se dissipar. Alguns alunos se entreolharam e sorriram, enquanto outros acenaram com a cabeça, como se finalmente vissem a própria força ali, reunida. Maria, percebendo a mudança no ambiente, tomou a iniciativa de dividir as tarefas. Vamos nos unir. Cada um de nós pode trazer alguma coisa especial. E, se falharmos, ao menos saberemos que tentamos juntos. As horas se passaram em um turbilhão de riso e trabalho. Os alunos se dividiam em grupos, rindo ao mesmo tempo em que discutiam ideias. Maria, Jorge e Sofia se encarregaram de elaborar uma apresentação que mostrasse a intersecção das cores e das emoções humanas. Um espetáculo de luzes e reações químicas, onde cada nuance representaria uma parte da sociedade. Era simples, mas profundo. Porém, enquanto se preparavam, Maria não conseguia ignorar a voz temerosa que insistia em perguntar se existia alguma possível armadilha, o que a diretora realmente pretendia. Com o espírito à flor da pele, Maria encontrou o momento perfeito para procurar a diretora antes da apresentação. Ela precisava entender o que poderia acontecer, se a aprovasse ou não. Ao se aproximar da sala da diretora, Maria sentiu o coração na garganta. Bateu na porta e, depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, foi chamada a entrar. A diretora estava sentada, com um olhar impenetrável que fez Maria hesitar. Pode se pronunciar, Maria. O que deseja? Disse a diretora, com um tom neutro. Maria respirou fundo e, ao abrir a boca, sentiu mais que as palavras. Era um misto de nervosismo e determinação. Diretora, precisamos que você veja a importância do nosso projeto. Não se trata apenas de regras. É sobre como a união também pode trazer transformação e esperança. Que tal ouvir nossas ideias? Antes que pudesse concluir, a diretora a interrompeu. Está bem, escutarei, mas vamos ver se realmente tem valor para o conselho. Maria saiu da sala com o coração batendo mais forte do que nunca, sentindo que a apresentação poderia ser mais do que um feixe de cores. Poderia significar a liberação da criatividade daqueles jovens que só queriam serem ouvidos. Enquanto isso, os alunos aguardavam ansiosos. Cada segundo parecia uma eternidade. Por fim, a grande hora da apresentação chegou. Maria subiu ao palco junto de Jorge e Sofia, tomando uma respiração profunda para acalmar os nervos. Mas, à vista das centenas de olhares, uma sensação nova tomou conta dela. Determinação. Como seriam recebidos? E a pergunta ecoou em sua mente. Conseguiram mostrar de uma vez por todas que suas vozes não poderiam e não deveriam ser silenciadas. O primeiro passo estava dado. Maria respirou fundo enquanto o olhar atento da plateia a envolvia como um cobertor. Ao seu lado, Jorge ajustava as luzes e Sofia tinha os papéis nas mãos, prontos para iniciar a apresentação. O coração de Maria vibrava numa batida forte, mas, de repente, a adrenalina tomou conta dela. Hoje, estamos aqui para apresentar algo que pode ser mais do que um projeto escolar. É sobre a importância de cada um, sobre como as cores de nossas emoções se misturam e se transformam em unidade. Começou Maria, com a voz firme, embora um pouco trêmula.
Os alunos na plateia trocavam olhares. Muitos concordavam com a cabeça, sentindo a mesma energia que pulsava em seu interior. Jorge pegou a palavra a seguir. Ele se aproximou do público, seus olhos brilhando. Cada cor representa uma emoção que todos nós sentimos. Juntos, vamos explorar isso através de uma narrativa visual, onde cada um de vocês será parte vital. Enquanto Jorge falava, Maria não pôde deixar de notar o semblante sério da diretora sentada na primeira fila. O orgulho e o receio misturavam-se na expressão da mulher. O coração de Maria afundou um pouco. Será que aquilo que eles estavam fazendo seria suficiente? Assim que Sofia começou a apresentar o que haviam preparado, um desfile de luzes e sons, cores dançando diante deles como se fossem seres vivos, um silêncio quase mágico tomou conta do auditório. Maria observou os rostos ao seu redor se iluminando com as mudanças de luz, e a energia começava a mudar. Era hora de mostrar ao mundo o que os jovens tinham a dizer. Quando a última cor se apagou, uma onda de aplausos ecoou pelo auditório. O frio na barriga de Maria começou a se transformar em alegria. Sorrindo, ela trocou olhares com Jorge e Sofia, que também pareciam radiantes. Mas assim que a diretora se levantou para falar, a tensão voltou instantaneamente. O que ela diria? A esperança e o medo estavam em um equilíbrio precário. Vocês se esforçaram muito, e a apresentação foi interessante, começou a diretora, segurando uma pausa longa. No entanto, preciso lembrar que a nossa escola sempre priorizou a disciplina e os valores educacionais. Uma apresentação que desvia do conteúdo curricular pode não ser bem aceita. As palavras dela foram como um balde de água fria em cima deles. Maria sentiu o rosto esquentar, e o sorriso que tinha acabado de brotar se desfez aos poucos. E os sentimentos dos colegas ao redor eram diferentes. A incerteza de cada um começava a se espalhar. E se tudo aquilo não servisse para nada? Antes que a diretora conseguisse fazer qualquer outro comentário, Maria teve um ato de coragem. Mas, diretora, nós mostramos essas emoções porque acreditamos que são essenciais. Sem elas, o aprendizado não é completo. O que estamos apresentando não é apenas sobre regras, mas sobre vida. Os murmúrios aumentaram. Alguns alunos se levantaram, encorajando Maria a continuar. Jorge e Sofia estavam ao seu lado, apoiando-a psicologicamente, mas ao mesmo tempo a incerteza pairava como uma neblina. A diretora arqueou uma sobrancelha, surpresa com a afirmação de Maria, e a sala ficou em silêncio novamente, todos aguardando uma resposta. Poderia aquela braveza ter algum efeito? Foi nesse momento que o zelador entrou na sala. Um homem simples, que todos conheciam, mas cuja presença nunca havia sido notada de forma significativa. Ele se dirigiu à diretora e disse, com um tom suave, mas firme: às vezes, as vozes mais humildes trazem os ensinamentos mais profundos. Maria ficou intrigada. O que ele teria a dizer? O víscero de sua fala poderia ser uma chave para abrir a mente da diretora. A sala estava tensa e todo mundo estava curioso. A pergunta surgia quase que coletivamente. O que mais esse homem saberia sobre valores e aprendizado? O que mais poderiam descobrir a partir do inesperado? O zelador continuou, olhando atentamente para a diretora. Cada palavra dele parecia carregar uma carga de experiência que fazia a sala inteira prender a respiração. Eu já passei por muita coisa nesta vida. Estive em muitos lugares, vi muitas emoções e percebi que, ao final, a educação de verdade não está só em livros, mas na conexão que fazemos uns com os outros. Maria sentiu um calor crescer dentro dela. As palavras dele eram como um bálsamo, e ela desejou que o público sentisse isso também. O olhar da diretora estava fixo no homem, e a curiosidade na plateia era palpável. Todos nós enfrentamos desafios, alegrias, tristezas, e essas emoções moldam quem somos. Vocês trouxeram cor a este espaço, e isso já é uma grande conquista. Não tem apenas o valor curricular, mas um valor humano, que é essencial. Disse o zelador, gesticulando com as mãos como se quisesse abraçar a todos com suas palavras. Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia. Muitos alunos começaram a sussurrar, compartilhando entre si como aquele homem havia tocado suas experiências pessoais. Maria trocou um olhar de cumplicidade com Jorge e Sofia. Era um momento poderoso que de alguma forma unia todos ali.
A diretora finalmente quebrou o silêncio, parecendo ponderar sobre suas palavras. Eu entendo o que você quer dizer, mas ainda precisamos manter a disciplina. A voz dela soava mais suave, quase refletindo uma abertura para o novo. Maria conseguiu reunir coragem mais uma vez. Diretora, muitas vezes a disciplina é encontrada também na liberdade de expressão. As cores que usamos podem não ser só para decorar, mas para ensinar. Cada emoção é uma lição que nos faz crescer. Se apenas seguimos regras, corremos o risco de deixar de lado nossa essência. As palavras de Maria recuaram pelo auditório como uma onda emocional. Os alunos começaram a bater palmas timidamente e logo o barulho cresceu, preenchendo a sala de esperança e força coletiva. Neste cenário nervoso, a diretora parecia ter um dilema em suas mãos. Ela olhou para seus alunos, muitos com lágrimas nos olhos, e depois para o zelador. A dúvida estava estampada em seu rosto. O que ela escolheria? Continuar com o velho paradigma ou abrir espaço para algo novo e transformador? O zelador percebeu a luta interna dela e interveio. Oi, eu sou só um simples zelador, mas já aprendi que quando deixamos de ouvir o coração, perdemos oportunidades de iluminar a vida dos outros. Essa apresentação de vocês fala sobre amor, dor, crescimento. Esses valores são o que realmente importa. A tensão na sala aumentou, cada um esperando a decisão da diretora. A sala parecia um campo de batalha entre tradições e transformações. Os alunos aguardavam ansiosos e Maria sentiu seu coração pulsar, quase palpável, em sua garganta. E então, com um gesto constitucional, a diretora finalmente começou a falar. Eu não esperava essa resposta de vocês. Esta apresentação me fez refletir. Maria percebeu que ali, em um momento de adversidade, uma semente de mudança estava sendo plantada, mas não sabia até onde isso poderia levá-los. Poderiam eles realmente mudar a forma como a escola via as emoções? O silêncio da sala era ensurdecedor, o futuro deles pendia na balança. O que aquela mulher decidiria poderia mudar tudo, e Maria estava prestes a descobrir o que realmente significava lutar por aquilo que se ama. O último olhar da diretora deixou todos em suspense. Qual seria seu veredito? O próximo ato seria a chave que abriria novas portas ou apenas um eco de regras antigas? A diretora respirou fundo, o ar pesado entre eles, como se cada pensamento que passava pela mente dela fosse um passo mais próximo de uma decisão impactante. Maria notou como o olhar da diretora se suavizou enquanto ela observava os rostos ansiosos dos alunos. O que parecia ser uma luta interna, agora começava a se transformar em uma abertura. Essa apresentação me fez repensar muitas coisas, a diretora disse, sua voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Eu sempre acreditei que regras e disciplina eram sinônimos de educação. Mas talvez eu tenha esquecido que por trás de cada regra existe um coração pulsando de emoção. Houve um murmúrio de surpresa na plateia. Alguns alunos trocaram olhares encantados, como se dissessem: será que estamos realmente conseguindo? Maria sentiu que sua fé na mudança começava a ser impulsionada por um vento suave de esperança. Eu quero propor um desafio, continuou a diretora, e agora todos estavam grudados nas palavras dela. Um desafio a todos nós. Vamos criar um espaço onde as emoções e a disciplina possam dançar juntas. Um lugar onde possamos expressar nossas verdades, mas também aprender a respeitar as diferenças uns dos outros. O zelador sorriu, visivelmente emocionado. Aquela conexão parecia um milagre em meio à complexidade do cotidiano escolar. As palmas começaram a ecoar novamente, agora numa intensidade quebradura. Maria olhou para Jorge, que estava com os olhos brilhando, enquanto Sofia lhe dava um tapinha nas costas. O espírito de transformação estava no ar. Com isso, a diretora virou-se para o zelador. Você, que tem essa sabedoria tão especial, gostaria de nos ajudar a criar esse espaço? O zelador assentiu lentamente, os olhos cheios de lágrimas. Ele não era só um zelador, mas alguém que se tornara um guia, e a escola estava prestes a descobrir isso. Eu adoraria, respondeu ele, a voz embargada, mais forte. Cada parede dessa escola pode ser mais do que apenas um espaço físico. Podemos transformá-la em um lugar de acolhimento, onde as emoções se tornam a base do aprendizado. As cores, os sons e as vivências de cada um de vocês podem iluminar este lugar.
A energia vibrante da plateia era quase palpável. Os alunos começaram a se levantar, um a um, batendo palmas e gritando animados. Era um momento de celebração, uma revelação de que eles estavam prestes a romper barreiras e criar um novo capítulo em suas vidas. Mas quando a atmosfera já estava quase tomada por uma onda de entusiasmo, uma nova proposta pairou no ar. O zelador, agora com um olhar sério, prosseguiu. Para que isso funcione, precisamos de cada um de vocês. Uma tarefa especial será lançada, uma composição coletiva, onde cada um pode contribuir com sua voz. Silêncio. Todos aguardavam. Cada aluno terá a chance de escrever sobre sua maior emoção, seu maior medo ou a mais bela lembrança que guarda. Vamos apresentar tudo isso na próxima semana. E isso não precisa ser só palavras. Pode ser arte, música, dança. O que você sentir que expressa a sua verdade. A plateia, agora cheia de palpitações, começou a vibrar novamente. O que era uma proposta simples transformou-se em um desafio que envolvia todos. Maria sentiu o coração acelerar na expectativa de como aquele projeto poderia impactar suas vidas e a vida de seus colegas. Mas assim que o aplauso começou a decair, um questionamento pairou no ar. E se os alunos não se sentirem à vontade para compartilhar suas emoções com os outros? Alguém gritou da plateia e o silêncio se instalou novamente. Maria olhou ao redor, sentindo que a próxima etapa da jornada estava prestes a ser desencadeada. Seriam eles capazes de compartilhar seus medos e suas vulnerabilidades diante de todos? Ou, na verdade, esse seria um espaço seguro para essa liberdade? O olhar atento da diretora, agora de novo em contemplação, fez Maria perceber que a real transformação começava naquele instante. Aquele desafio seria o primeiro passo para algo maior. O que mais poderia vir a seguir? O futuro estava em aberto, mais radiante do que nunca, mas cheio de perguntas a serem respondidas. Maria saiu do auditório com a cabeça cheia de ideias e o coração pulsando de expectativa. A proposta do zelador era mais do que um simples exercício escolar. Era uma oportunidade de expor suas verdades e, quem sabe, ao mesmo tempo, curar feridas ao compartilhar seus medos mais profundos. Ao mesmo tempo, ela não podia negar que a inquietude a acompanhava. O que aconteceria se as emoções à flor da pele gerassem mais dor do que cura? No caminho para casa, o céu se tingia de laranja e rosa, refletindo a transformação interna que estava prestes a acontecer naquela escola. Maria via os rostos de seus colegas dançando em sua mente. A ideia de todos aqueles jovens expressando suas emoções a deixava animada, mas a dúvida se instalava. Muitos deles eram guardiães de suas dores. Como iriam compartilhar essas histórias? Ao chegar em casa, sua mãe a cumprimentou com um sorriso, mas Maria notou a preocupação no olhar dela. — Está tudo bem, meu amor? Perguntou enquanto preparava uma caneca de chá. Maria hesitou. — Acho que sim. Na escola estamos prestes a fazer um projeto. Vamos compartilhar nossos sentimentos. A mãe a observou com intensidade. Isso é lindo, mas também pode ser muito difícil. Algumas coisas não são fáceis de se falar. Você está pronta para isso? As palavras da mãe ecoaram na mente de Maria. Estariam seus colegas realmente prontos? E se em vez de união, o que viesse à tona fossem brigas, mágoas e ressentimentos? Mas uma outra parte dela sabia que essa era uma oportunidade única para a escola se fortalecer. Deveria haver coragem no compartilhamento. Durante a semana, a escola se encheu de um clima de expectativa. As conversas nas salas, os murmúrios nos corredores eram sobre o projeto. Muitos estavam entusiasmados, outros nervosos, e alguns poucos céticos. Maria decidiu criar um grupo de apoio com Sofia e Jorge. Eles se reuniram em um canto do pátio, sob a sombra de uma árvore frondosa, para conversar sobre suas ideias. Eu penso em fazer uma música, disse Jorge, pegando seu violão. A música me ajuda a colocar para fora o que sinto. Não quero escrever apenas para mim. Quero que todos sintam a mesma coisa. Sofia iluminou-se ao ouvir isso. E se a gente fizer um murão de emoções? Cada um pode deixar um resumo de sua história, uma palavra-chave na parede. A ideia entusiasmou Maria. Um murão de emoções. Aquele espaço físico poderia ser ainda mais acolhedor, ao mesmo tempo que funcionaria como um lembrete do que estavam enfrentando juntos. Essa poderia ser a solução para os mais tímidos. No dia da apresentação, a ansiedade pairava no ar. Os alunos estavam nervosos, mas também animados. Todos se reuniram no auditório novamente. O clima era de expectativa, mas também de apreensão. Um por um, começaram a se levantar, compartilhando coisas de maneiras que jamais pensaram serem possíveis. As apresentações fluíam,
Algumas lágrimas foram derramadas, muitas risadas surgiram. Maria estava no grupo do Murão de Emoções, e à medida que escutava as histórias dos outros, sentia seu coração se aquecer e, ao mesmo tempo, se romper. Mas havia algo mais acontecendo. Entre as histórias profundas e emocionantes, um aluno, Luan, começou a se destacar. Ele tinha um jeito diferente, quase enigmático. Após partilhar uma história profunda sobre sua ausência paterna, algo no olhar dele transmitiu inquietação. Quando chegou sua vez de se expressar, um silêncio pesado se instaurou. Luan se moveu para o centro do palco. Ele não queria apenas compartilhar sua emoção, ele queria fazer uma revelação. Maria, com o coração na garganta, sentiu que sabia que Luan possuía algo a mais. O que será que ele estaria prestes a revelar? Os alunos estavam prontos para receber não apenas mais uma história, mas um impacto que poderia mudar tudo novamente. Luan respirou fundo, a pressão do olhar da plateia pesando sobre seus ombros. Ele olhou para os colegas, alguns com expressão de curiosidade, outros com expectativa. Com uma serenidade inesperada, começou. Hoje estou aqui não só para falar sobre a ausência do meu pai, mas para compartilhar algo que não consegui dizer até agora. Desde pequeno, eu sempre me senti diferente. Nunca me encaixei nas histórias que todos contavam. Sua voz era calma, mas as palavras carregavam a força de uma tempestade. E isso me deixou um buraco no peito, uma solidão que parecia insuportável. Mas essa ausência não é só dele, é de um lugar que eu não consegui chamar de lar, um lugar onde pude ser quem sou de verdade. Os olhos de Maria se arregalaram. O que ele estava prestes a revelar poderia ser mais profundo do que esperávamos. A sala estava tão silenciosa que o movimento da própria respiração era audível. Luan continuou, agora com mais firmeza. Eu sou gay, e por muito tempo eu não consegui falar sobre isso. Eu achava que as pessoas não iriam me aceitar. Que, se eu fosse me abrir, iria acabar perdendo o pouco que eu tinha. Mas essa apresentação, esse projeto, me fez perceber que a verdadeira transformação está em ser autêntico, em mostrar quem somos de verdade. As palavras de Luan reverberaram entre os alunos. Alguns pareciam surpresos, outros emocionados. Maria sentiu um nó se desfazer em seu peito. As lágrimas começaram a brilhar nos olhos de muitos. Esse momento genuíno estava criando uma conexão ainda mais forte. Eu não quero mais ter medo do que vão pensar. E espero que, ao compartilhar isso, eu possa encorajar outras pessoas a serem verdadeiras também. Luan finalizou, com um olhar impossível de ignorar, cheio de esperança. O silêncio foi rompido por um aplauso ensurdecedor que ecoou entre os muros do auditório. A plateia se levantou, ovacionando Luan. Maria sentiu a carga de emoção ali, naquelas palmas. A diretora estava visivelmente tocada. Uma lágrima escorria pelo seu rosto. Luan havia se tornado um símbolo, um farol de coragem para todos ali presentes. Maria observou Jorge e Sofia, que também estavam emocionados, sorrindo um para outro em reconhecimento da beleza daquela verdadeira entrega. Quando os aplausos diminuíram, Maria decidiu que era hora de retribuir a coragem de Luan. Posso falar? Todos voltaram a olhar para ela. Luan, sua coragem é incrível. Precisamos de mais pessoas como você neste mundo. Como você disse, a verdadeira transformação vem quando nos permitimos ser quem realmente somos. Isso inclui todos nós, os que têm medo, os que se escondem e os que, como você, já se libertaram. A energia do auditório era palpável. A diretora, com o semblante suavizada, pegou o microfone. Hoje, todos vocês mostraram que a educação é muito mais do que apenas conteúdo. É sobre acolher, entender e respeitar cada um de vocês. Vamos trabalhar juntos para criar um ambiente onde todos se sintam seguros e aceitos. Os alunos começaram a se unir em grupos, compartilhando experiências e dando apoio uns aos outros, tudo com um espírito renovado de solidariedade. Aquela sala havia se transformado de um espaço de competição e silêncio em um ambiente de amor e aceitação. O dia que se seguiu foi de celebração e aprendizado. Maria, Jorge e Sofia, agora mais do que parceiros, tornaram-se amigos de verdade. O Murão de Emoções havia se tornado uma verdadeira obra de arte, um mosaico de histórias, medos e esperanças. Cada aluno deixou sua marca, expressando o que sentiam e experimentando uma liberdade que até então não conheciam. O zelador se tornou uma peça fundamental dentro da escola.
ajudando a criar um espaço onde novos projetos poderiam fluir, dando aos alunos a oportunidade de se expressar com segurança. Maria viu como o conhecimento poderia se parecer com um fogo, às vezes divertido, às vezes perigoso, mas sempre iluminando, sempre transformador. No final do mês, a escola realizou um evento dedicado às emoções, onde cada aluno teve a chance de se apresentar, seja através de música, dança ou até mesmo pintura. A ideia de se conectar e se apoiar foi além das paredes da escola. A comunidade começou a se reunir para entender melhor os desafios enfrentados pelos jovens. Maria percebeu que com pequenas ações, todos estavam se unindo para transformar vidas. Enquanto observava Luan dançar sobre as luzes, Maria sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. Essa era a verdadeira magia da educação. Não apenas ensinar química, mas conectar vidas, construir laços e inspirar mudança. A jornada de Maria e Jorge estava apenas começando. Ela sorriu para Jorge e Sofia, sentindo que havia algo inexplicável no ar, uma unidade inquebrantável. O amor e a aceitação tinham triunfado, e cada um ali havia se tornado um agente de transformação. Assim, a mensagem era clara. Não esperem nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder histórias emocionais como esta. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a conectar mais corações. Comente suas reações, porque sua voz é fundamental. E mais importante, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa energia transformadora. Vamos juntos espalhar essa mensagem de união.